Olá! Hoje a gente vai mergulhar num texto antigo, mas que tem um drama, assim, surpreendentemente moderno. É o capítulo 2 de Jeremias. Vamos encarar isso não como um texto empoeirado, mas como um roteiro de uma disputa judicial bem intensa. Sabe, quase uma briga de relacionamento, onde uma das partes bota tudo na mesa. A nostalgia, a acusação e uma lógica que é simplesmente implacável. E o mais curioso é que a discussão não começa com raiva, não. Pelo contrário, começa com uma lembrança, uma memória afetiva. Lembro-me de ti. É uma estratégia genial, né? Trazer à tona um passado de amor, de devoção, só para fazer a traição que vem logo em seguida doer ainda mais. Então, essa primeira parte é sobre estabelecer a base desse relacionamento. É como se um advogado estivesse apresentando as provas do antes, da época boa, para criar um contraste que vai ser, bem, devastador com o depois. E o texto usa 3 imagens muito fortes para descrever essa fase inicial. Primeiro, a mocidade, que remete a uma paixão, uma devoção juvenil. Depois, a fé inabalável no deserto, um lugar onde a confiança era simplesmente tudo. E, por fim, o status de primícias, como se fossem os primeiros e melhores frutos da colheita, algo sagrado. Era, sem dúvida, o auge da aliança entre eles. E aí que o tom muda, de repente. Depois dessa nostalgia toda, vem a pergunta que está no centro de todo o conflito. Uma pergunta cheia de dor, de confusão. Essa pergunta é brutal na sua simplicidade. Que injustiça vocês acharam em mim para irem embora? Percebe? Não é uma acusação direta, é um pedido de justificativa. É o som de um parceiro traído que genuinamente não entende o que fez de errado. E para dar ainda mais peso a essa pergunta, o texto começa a listar as provas de cuidado. A acusação fica implícita, né? Como foi possível se afastar de quem tirou vocês do Egito, guiou no deserto e ainda deu uma terra fértil? Essa lista funciona como um argumento irrefutável de provisão e cuidado. E aqui está o ponto central. A traição começou de cima para baixo. Foram os líderes, os sacerdotes, os pastores, os profetas. Eles foram os primeiros a se desviar, a correr atrás de coisas inúteis, ou, como o texto diz, de nenhum proveito. Agora a gente chega no coração da acusação. O texto não fica rodeando, não. Ele resume a traição inteira em 2 atos. 2 erros fundamentais que definem absolutamente tudo. O número é 2. Simples assim. Direto e devastador. O argumento é que todo o colapso daquela nação pode ser rastreado até essas 2 maldades específicas. E aqui estão eles, os 2 erros. Primeiro, abandonar a fonte, o manancial de águas vivas. E segundo, cavar as próprias cisternas, só que cisternas rotas, que não retêm águas. É a troca do que é vivo, infinito, por algo que é quebrado, feito por mãos humanas e que no final das contas é completamente inútil. Para mostrar o quão absurda foi essa troca, o texto faz uma comparação chocante. Diz que nem os povos pagãos trocariam seus deuses mesmo sendo falsos, mas Israel trocou a sua glória, algo real, por aquilo que não serve para nada. A lógica é tão falha que o texto chega a convocar os céus para se espantarem com isso. A partir daqui, a linguagem fica ainda mais poética, mais cheia de imagens. O texto vai usar uma série de metáforas, todas tiradas da natureza, para descrever a profundidade dessa transformação, dessa degeneração toda. A primeira metáfora é a da videira. A origem era perfeita. Eu te plantei como uma videira excelente, de semente pura. A pergunta, então, é de cortar o coração. Como algo que começou tão bem pôde se transformar numa vide estranha, uma planta degenerada que só dá fruto ruim? A segunda imagem é a de uma dromedária ligeira. Imagina a energia inquieta, sem rumo, de um animal jovem correndo de forma caótica, sabe? Torcendo os seus caminhos. É um retrato de movimento constante, mas sem nenhum propósito, movido por puro impulso. E a terceira metáfora é talvez a mais forte de todas. A jumenta montes. Um animal selvagem, indomável, acostumada ao deserto. Ela é guiada puramente pelo instinto, pelo desejo da sua alma. Não tem como controlar. É uma imagem de abandono total à paixão, ao desejo bruto, sem nenhum tipo de freio ou razão. Ok, vamos para a parte final para ver como tudo isso se resolve. A conclusão do argumento não é sobre um castigo que vem de fora, tipo um raio caindo do céu, não. A lógica é muito mais sutil e, talvez por isso, até mais assustadora. A chave para entender isso é a causalidade direta.
O sofrimento não é uma vingança arbitrária. É, na verdade, o resultado natural das próprias escolhas. A maldade se torna o mecanismo da sua própria punição. O texto deixa isso bem explícito. A tua própria malícia te castigará. Ou seja, as consequências já estão embutidas nas ações. Se alguém abandona a fonte de águas vivas, o resultado inevitável é a sede. A fonte não precisa amaldiçoar ninguém. A sede é só a consequência direta. E aqui vem a ironia final. Quando tudo ia bem na prosperidade, eles se viravam para ídolos de madeira e pedra e diziam: "Você é meu pai." Mas, quando a angústia chega e aquelas cisternas se mostram completamente inúteis, aí sim eles se voltam para o Deus que abandonaram e clamam: "Levanta-te e livra-nos." E a discussão toda termina com essa pergunta retórica, que é simplesmente devastadora. E aí? Cadê aqueles deuses que vocês mesmos fizeram? Que eles se levantem agora, se é que podem te livrar nesse tempo de angústia. É o checkmate do argumento. A questão escancara a total impotência desses substitutos e deixa essa reflexão no ar. Por que trocar a fonte por cisternas que, na hora da sede, estarão inevitavelmente vazias?